Olá, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o marxismo. Karl Marx foi um filósofo alemão que viveu no século XIX, de 1818 até 1883. Ele passou boa parte da sua vida em Londres, onde viria a falecer. Para Marx, toda a realidade, ou seja, a história, deve ser interpretada por meio do chamado materialismo dialético. O que seria isso? Seriam as leis que regem toda a realidade. E também deveria ser interpretada essa história pelo materialismo histórico. São as leis particulares que governam as transformações econômicas ao longo da história. Os fenômenos históricos e sociais têm a sua causa determinante em fatos econômicos. Então, dentro do marxismo clássico, vamos dizer assim, o fator determinante da história é o fator econômico. Então, para Marx, esse fator fundamental na existência humana é o econômico, não há como fugir disso. E é por intermédio da economia que se realiza a revolução social. E por meio desta revolução social, a revolução política. Assim considerando, Marx tentou explicar toda a realidade dentro de um quadro de referência onde a economia detinha a primazia. Aplicando esse referencial teórico à religião, que é o que nos importa nessas anotações, Marx concluiu que a religião é um produto do homem, mas que tem dominado o mesmo homem que a criou. O sentimento religioso é um produto social condicionado. O conceito de Deus é, portanto, um conceito social. Conforme a sociedade for sendo transformada socioeconomicamente, não apenas interpretada, este sentimento desaparecerá. Em outras palavras, Deus deixará de existir, que é um conceito semelhante nesse particular, ainda que por outras vias, ao de Nietzsche. A ideia de que, conforme haja o progresso no homem, na sociedade, a religião ela deixaria de existir, porque Deus estaria morto, porque eu não precisaria mais de Deus para referendar, para explicar aquilo que ainda eu não tenho condições racionais de fazê-lo. Em 1846, Marx e Engels, seu discípulo e seu talvez principal financiador, eles escreveram na obra conhecidíssima A Ideologia Alemã. Isso já bem no início da obra, na minha edição, na página 17. Eles escreveram o seguinte: até o presente, os homens sempre fizeram falsas representações sobre si mesmos, sobre o que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações em função de representações que faziam de Deus, do homem natural, etc. Os produtos de sua cabeça acabaram por se impor à sua própria cabeça. Eles, os criadores, renderam-se às suas próprias criações. Libertemo-nos, pois, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários, sob o jugo dos quais definham. Revoltemo-nos contra este predomínio dos pensamentos. Isso, enquanto eu lia isso aqui, me lembrava de mais uma vez de Nietzsche, dizendo que toda grande obra tende a se revoltar contra o seu criador. E um texto meu antigo eu até falava que Nietzsche, como se considerava um grande pensador, se considerava um divisor de águas da história do pensamento, então talvez fosse por isso que ele havia se revoltado contra Deus. Mas, voltando aqui a Marx e Engels, o homem criou a religião, as suas fantasias. E agora essas fantasias dominam o homem, dominam a sociedade. Então, a conclusão de Marx é que a religião deveria ser suprimida. Na sua tese de doutorado, ele procurou provar que no país da razão não há lugar para Deus.
Olha o que ele escreveu. Levai papel moeda a um país no qual este uso do papel é desconhecido, e todos rirão da vossa representação subjetiva. Ide com os vossos deuses a um país no qual são adorados outros deuses, e lá vos demonstrarão que sois vítimas de imaginações e abstrações. E com razão. Se alguém tivesse levado aos gregos antigos um deus migrador, teria tido a prova da não existência deste deus, porque para os gregos ele não existia. O que em um determinado país se dá com os deuses estrangeiros, acontece no país da razão com Deus em geral. Ele é uma região na qual a existência de Deus cessa. Mais uma vez, vocês percebam o que temos observado, que não há verdade absoluta, há sempre um relativismo e um subjetivismo. Isso, o que você pode perceber casualmente aqui ou ali em termos interpretativos, que há espaço para o relativismo e o subjetivismo, considerando que é verdade absoluta, mas a nossa interpretação varia, aqui isto é universalizado. E vemos uma identificação também com o conceito que eu pretendo tratar depois do positivismo, sempre colocando a religião num estágio inferior e que o progresso, então, traria uma libertação da religião. Seguindo a lógica do argumento de Marx, ele conclui que a religião desaparecerá conforme o homem for progredindo economicamente. Todavia, hoje, ela funciona como ópio do povo. E Marx tem uma certa razão no aspecto fenomenológico, porque, de fato, havia na Inglaterra, na Revolução Industrial, que trouxe muitas coisas positivas e negativas também, sem dúvida, havia explorações de crianças, de jovens trabalhando muitas horas, e eram estimulados a cantar cânticos celestiais, por exemplo, oferecendo a ideia de que aqui o sofrimento é natural, a paz seria do porvir. Então, a religião não é o ópio do povo, mas se configurava assim a partir desses exploradores da religião, como ainda temos hoje de uma outra forma. Então, Marx entende que o sofrimento religioso é, ao mesmo tempo, uma expressão do sofrimento real e um protesto contra o sofrimento real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. É o ópio do povo. A abolição da religião como a felicidade ilusória dos homens é uma exigência que visa sua felicidade verdadeira. Enquanto eu leio, eu fico pensando, isso aqui está nos seus manuscritos econômicos e filosóficos. Mas eu fico pensando, tire o nome religião desta citação. Tire a ideia de sentimento religioso. E você concorda com ele. Você concorda no sentido de que há alguma coisa que nos oprima, algo que nos domine, que nos gere sofrimento? Bom, vamos eliminar isso. Porque nós queremos, de fato, a sociedade mais justa, mais feliz, nós desejamos a verdadeira felicidade, usando a expressão dele, né? Visa a sua felicidade verdadeira. A questão é na demonização da religião. Aqui está o problema sério. É claro que hoje este problema do marxismo se configura de forma diferente do que Marx viu. Porém, a questão sempre é a mesma, é a mudança da sociedade e, de um modo bem específico, que é o que me interessa, é a mudança da religião ou o suprimento da religião. Porque, para Marx, lutar contra a religião significa lutar contra a escravidão
do povo. E esse é um discurso muito interessante e oportuno. Isso está na sua obra Crítica da Filosofia e do Direito Público. Olha o que ele diz nesta obra. Ele diz o seguinte: a luta contra a religião é, pois, indiretamente, a luta contra aquele mundo do qual a religião é o aroma espiritual. Então, ele entende que uma sociedade capitalista promove toda esta opressão em nome da religião. Então, se você eliminar essa infraestrutura religiosa que favorece, que vem acompanhada com o movimento capitalista, você vai mudar a sociedade. Então, dentro da visão clássica, Marx, nós temos uma luta entre o capitalismo e o proletariado. O governo do proletariado, a vitória, geraria uma transformação. Essa seria uma perspectiva. Hoje a coisa é muito mais refinada do que isso, porque a luta já não é no campo econômico. A luta ela tem várias frentes diferentes que visam minar, por exemplo, a relação de família, a destruição da família, o enfraquecimento da família, e isso vem, por exemplo, com um enfraquecimento da figura do homem. Isso é coisa do patriarcado. Ao mesmo tempo, o domínio da mulher, a questão do combate à exploração sexual, que é uma coisa correta, mas ao mesmo tempo estimula-se como eu vou dizer, estimula-se a sexualidade. É algo paradoxal. Eu estimulo a sexualidade, eu estimulo a ideia de prazer, de cobiça, em nome de uma suposta liberdade. E isso contribui para o enfraquecimento da família. É algo bastante sutil e parece algo acadêmico, intelectual. Então você vê em grandes círculos, ou em muitos círculos culturais, vamos dizer assim, nas universidades, um predomínio do marxismo, ainda que não no seu todo, mas com bandeiras semelhantes, porque eu anuncio um fruto. Então, você quer emagrecer? Eu também quero. Eu falo, olha, o vilão de tudo isso é a religião. Abandone sua religião que você de fato vai conseguir fazer isto. Ou, mais propriamente, eu posso eleger um alimento. E acontece isso historicamente, né? Um alimento passa a ser o vilão, um vilão da saúde. Passam-se os anos, aquele alimento passa-se agora uma fonte de vitaminas e de energia. Isso acontece, vocês devem estar me ouvindo e pensando em vários alimentos, vários alimentos. Eu não queria elencar aqui para não me alongar ainda mais. Então você destrói a família, a figura paterna, a ideia de uma organização familiar, a ideia de cultura, de sociedade, de arte, quebram-se os padrões. Então você vai criando micro-revoluções a fim de que isso gere um caos social. E gerando um caos social, eu posso realizar a transformação que eu desejo com um discurso supraestrutural muito interessante. E grande parte do discurso supraestrutural nós assinaríamos. Poucos não subscreveriam. O problema é que, primeiro, é apenas um discurso assinado. Essa é a questão. E segundo, é o modus operandi que não é revelado. Porque quem não quer uma sociedade mais justa? Quem não quer uma sociedade onde homens e mulheres tenham mais liberdade, se respeitem, onde a criança possa viver a sua infância,
ter um desenvolvimento mais saudável, ter saúde, segurança, escolaridade, que nós tenhamos escolas públicas de bom nível, que nós tenhamos saúde para todos. Bom, gente, o que há de mal nesse discurso? Nada. O problema está nos meios que eu uso. Aí vem a questão ideológica, que é justamente a cortina de fumaça que eu uso para esconder as minhas ideias, os meus valores. Então, a ideologia é aquilo que eu vendo. É a forma apetecível de apresentar aquilo que eu quero. Mas as minhas ideias estão muito bem ocultas. E é com elas que eu trabalho, que eu labuto, que eu me organizo. Mas o meu ponto é a religião. Esse é meu ponto aqui. Então, a religião, ela deve ser banida ou, no mínimo, melhor, no máximo, ela ficaria num espaço mínimo, numa esfera religiosa do indivíduo, apenas de sua oração, do seu cântico, da sua leitura, mas isso não deveria interferir nas suas decisões, na sua profissão, não deveria interferir nas escolhas que nós fazemos, porque senão a religião seria o ópio do povo. Percebo que essas questões são muito sutis e nós estamos tão dentro dela que nós não percebemos. É por isso que você, usando uma figura também que eu uso de quando em quando, você não pode perguntar a um peixe como é se sentir molhado. Ele nunca esteve seco. E ele nem sabe que está molhado. Então a cultura, nós estamos dentro dela e, sem perceber, assumimos valores desta cultura e nós cristãos passamos um verniz bíblico, citamos um versículo bíblico descontextualizado aqui, outro ali, para justificar um pensamento totalmente excludente da fé cristã, mas que nós não percebemos. É um perigo grande para nós. Voltando ao marxismo clássico, nós poderíamos perguntar: podem realmente os fatores econômicos explicar todos os nossos sentimentos? É claro que não. Isso não consiste num reducionismo metodológico? Eu estou convencido que sim. Um fato, obviamente, não considerado por Marx é a universalidade do sentimento religioso. Gramsci, o grande teórico do comunismo ou marxismo, mas é comunismo, ele criou o Partido Comunista na Itália, ele abandona essa questão de economia e passa a trabalhar mais com as questões que eu mencionei: direito, arte, religião, política. Como eu falei, com micro debates, micro revoluções, para que depois eu assuma de fato o poder. E quando eu entro nessas esferas pequenas, eu dou um ar de intelectualidade. E parece então que quem sustenta tais ideias são cultos, são inteligentes, e outros sustentam apenas porque pensam que isso está na moda e não avaliam as implicações de tudo isso na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu país. Esses são alguns dos valores que nós enfrentamos. No próximo vídeo, se Deus permitir, eu quero falar sobre um pouco também sobre o positivismo. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém.